E aí, pessoal, Gagai aqui, e eu gostaria de comentar hoje uma conversa que eu tive na faculdade esses dias, com um colega meu, sobre arte, ou melhor, sobre crítica de arte, sobre como criticar a arte. Essa foi uma conversa bem normal que estava acontecendo enquanto nós discutimos sobre literatura, e aí começamos a falar aquelas questões, esse livro é bom, esse livro é ruim, e aí começou-se a discutir, ok, como nós vamos falar sobre bom ou ruim, como discutir sobre isso, e por isso em especial em função dos argumentos do ponto de vista dele, que era, existem livros bons e existem livros ruins. E a capacidade nossa de dizer o que é bom e o que é ruim advém de nosso histórico de leitura. Ou, por exemplo, você pode dizer que um filme é bom ou ruim a partir de você ter visto vários filmes. E aí você consegue saber o que é bom e o que é ruim e, portanto, pode criticar acima desses. Uma pessoa que gosta de Crepúsculo, uma pessoa que gosta de, falando de livros, Crepúsculo, tanto o livro quanto o filme. Crepúsculo, que gosta dos Transformers de Michael Bay, que gosta de sei lá, qual o nome daquela? 50 Tons de Cinzas, tanto o filme quanto o livro. Essas pessoas não têm, normalmente são pessoas jovens, que não têm carga de leitura, que não sabem o que estão lendo, etc. E, portanto, não compreendem o que faz com que o livro seja bom, o que um livro seja bom e acaba caindo na armadilha de Crepúsculo e etc. Ah, só que aí, eu nós continuamos a discussão e basicamente existem duas visões centrais, principais, genéricas sobre como criticar algo. Existe a crítica clássica e a crítica pós-clássica, por assim dizer. Vamos deixar nesses dois grupos, desculpe, nesses dois grupos bem amplos. A crítica clássica, que remete mais aos ideais platônicos, que tem a noção de é, existe uma possibilidade. A arte ela é capaz de capturar noções que estão idealizadas, que, por exemplo, são noções essenciais, que o grande artista, a grande obra consegue capturar a alma humana, um caráter de toda uma sociedade. E isso aí é tão bem colocado e tão bem feito que transcende as barreiras do tempo para além da capacidade da experiência e todo mundo gosta e se torna uma grande obra, uma obra eterna. Essa é a crítica clássica, que acredita nesse pressuposto basicamente metafísico, espiritual, essencial. É uma crítica que diz: existe na grande obra de arte uma qualidade única e exclusiva que torna ela maior do que as outras. E a crítica pós-clássica, a crítica contemporânea, a crítica moderna contemporânea, ela diz que existem, na verdade, instâncias de valor, instâncias de poder, que dizem qual obra é boa e qual obra é ruim. Atualmente, por exemplo, na literatura, existe a academia, existe os críticos e existe os meios de produção, as editoras. Além da política, que determina o que é uma obra boa e o que é uma obra ruim. É, E isso é muito interessante perceber, porque nesses dois pontos de vista, torna-se muito difícil. Se você for, por exemplo, tentar criticar do ponto de vista clássico, se torna uma crítica da alma, do gosto. Porque vamos lá, se você diz que existe na obra de arte uma essência, uma capacidade única que a pessoa tem que conseguir captar, e a pessoa não capta, você está dizendo: a minha capacidade de captação, a minha alma, ela tem uma capacidade essencial de perceber as coisas que você não tem. Se torna uma crítica difícil de você balizar em termos concretos. Você pode criticar assim, mas em última instância é como se você estivesse dizendo: eu sou melhor do que você. E isso é particularmente problemático com coisas como nós vimos, porque aí eu recoloquei, por exemplo, a esse meu colega, uma questão muito simples. Se você for para escolas artísticas muito diferentes, como por exemplo, se você for tentar ler a escola clássica de poesia chinesa, a escola de literatura chinesa, ou literatura asiática, ou literatura indiana, se você for para um campo artístico muito diferente do campo nosso, que é o campo ocidental europeu, você irá ver que grandes obras para eles, para essas pessoas, para esses povos, são consideradas horríveis para nós. Eu dou um exemplo que eu gosto sempre de relembrar, que é um livro chamado Sabre e o Dragão, que é um dos clássicos da literatura wuxia chinesa. Literatura wuxia é literatura de heróis, é literatura de kung fu, literatura de heróis errantes, tipo as cavalarias, nas nossas novelas de cavalaria do período medieval.
E se você for ler O Sabre e o Dragão, parece que para nós é ser equivalente a uma criança de 10 anos, 12 anos, que não tem muitas técnicas narrativas e descritivas escrevendo. Porque fala, e fulana, filha de Cicrano, filha de Cicrana e Cicrano, ela chega na floresta, que floresta bonita, e ela está triste porque ela não vê o amado dela há tanto tempo. Oh, meu Deus, como ela chora. Oh, o que é isso na frente? É um cara? É um cara, o cara está vindo e traz uma arma. Oh, meu Deus, separe. Então, esse tipo de narrativa, bastante simplista e etc., é essencial para as narrativas wuxia, que são extremamente articuladas com coisas mirabolantes e que vêm do nada. Coisas que para nós, na nossa escola tradicional de escrita e narrativa e construção artística do Ocidente, nós consideraríamos horríveis. Nós jamais consideraríamos um texto desse como um texto bom. E para os chineses, para os outros povos, isso são considerados clássicos, grandes obras de arte, com o mesmo argumento que nós usamos, de que ele toca a alma humana e características universais. Por que então a crítica da alma, a crítica da essência, ela é problemática? Porque você sempre critica a partir da sua essência. Então, você acha o seu bom e o outro ruim. E chega um momento que ou você diz que a sua alma é melhor do que a do outro, ou então você aceita que, ok, a crítica da alma é complicada. Então vamos tentar ver o outro lado, a crítica realista, a crítica concretista, a crítica estruturada, que é a crítica pós-clássica, a crítica que não se baseia na essência, mas que se baseia nos objetivos. E é essa a grande questão. Atualmente, criticar é você dizer, a partir deste modelo, eu vou comparar isso com isso. E dizer se essa coisa produzida se parece, se aproxima ou se distancia desse objeto idealizado que eu tenho aqui. Essa é a crítica normalmente contemporânea. Então, por exemplo, quando você critica... Vamos lá, vamos criticar Crepúsculo. Se você pegar os parâmetros clássicos narrativos de como construir uma narrativa, como desenvolver um personagem, como que um texto ele tem que ter uma base de intensidade, em outras palavras, ele não pode ser supérfluo, ele não pode ter excessos. Se você for pegar a escola tradicional clássica de análise para ver, por exemplo, Crepúsculo, você vai ver que Crepúsculo é uma droga. Ok. Mas também nós podemos analisar Crepúsculo a partir do ponto de vista da literatura de mercado, que é uma literatura feita que deve ser simples, que deve ter uma linguagem simples, deve atender a um público geral, deve ser capaz de poder ser comprada e vendida e comercializada. Se nós formos ver isso, Crepúsculo é uma das maiores obras dos últimos 20 anos. Então, o que acontece? Existem duas formas de fazer crítica. Uma é criticando a essência, que é a crítica clássica, a alma, etc. E a outra é criticando do ponto de vista de bases realistas e de bases culturais. Eu vou dizer, eu vou criticar a partir disso e pronto. O problema da crítica da alma é que, por exemplo, vamos voltar aqui com o Crepúsculo, você pode ter uma pessoa que disse que amou o Crepúsculo. E ela sentiu, eu me senti extremamente realizada lendo o Crepúsculo. E você não pode dizer, você é uma pessoa ruim porque gostou de Crepúsculo. Você pode julgar outras coisas da pessoa. Não pode dizer, sua alma é ruim porque você gostou de Crepúsculo. Seu gosto é uma droga porque você gostou de Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, eu gostei de Crepúsculo. Tudo bem, eu li como se fosse uma comédia. Para mim, uma das maiores comédias já escritas. Eu ri muito lendo Crepúsculo. Mas a grande questão é, você pode criticar as coisas a partir de diversas óticas. Se você criticar pela alma e dizer genericamente que isso é ruim, isso é bom, você vai cair no problema que você vai dizer que sempre a sua alma é melhor do que a outra. A sua essência é melhor do que a outra. O seu ideal é melhor do que o outro. E isso não é algo muito aceitável, nem muito aplicável hoje em dia. Em teoria, você pode dizer, mas é uma maneira muito tirânica de pensar. E a segunda possibilidade, vendo realisticamente, você pode analisar Crepúsculo como uma literatura de mercado, uma literatura de consumo, uma literatura adolescente, uma literatura de realidade fantástica urbana, de fantasia urbana. Você pode ler Crepúsculo com diversas formas críticas de analisar. E a cada forma de análise você terá que dar um parecer diferente. Por isso o crítico hoje, ele normalmente, quando você lê uma crítica, ele diz do ponto de vista dele, ok, eu gostei ou não gostei por causa disso, 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 e depois ele diz, quem iria gostar de Crepúsculo? Quem iria gostar de Transformers? Porque atualmente a crítica não é mais você dizer de forma absoluta, isso é bom, isso é ruim. Normalmente a crítica hoje é dizer o que você acha, analisar
as ideias, o que você viu na obra, e por fim você dizer quem poderia gostar, quem não poderia gostar. Então é muito mais sutil, porque nós passamos daquela época de pensarmos que nossa ideia de mundo é absoluta e perfeita e melhor que a de todos. Pelo menos em teoria, porque do jeito como está acontecendo essa reviravolta no mundo, tá ficando muito complicado pensar assim. Tá começando a ficar muita gente achando que não, meu Deus é maior, a minha ideia é maior, meu patriotismo é maior e o mundo tá ficando um caralho de merda. Mas é isso, minha gente. Essa foi a conversa que eu tive com meu colega. Isso aqui são os princípios da crítica. Pretendo fazer depois mais vídeos falando sobre crítica. Então, se vocês gostaram, comentem, deem like, deem share, que eu faço mais vídeos assim. E comentem sobre o que vocês acham de crítica. Vocês estão mais do lado da essencialista, baseado no reino das ideias, platônico, metafísico, ou de um lado mais concretista, realista, pós-clássico, que tenta ver a cada situação como analisá-la. Eu tendo mais para esse último lado, porque acho muito difícil criticar a alma das pessoas. Então, até a próxima, pessoal. Aqui foi a Gaia. Valeu!